Bom dia, eu sou o Marco da Isabel. E eu sou a Isabel do Marco. Nós estamos aqui nessa manhã em família, estudando sobre os fundamentos do casamento. O plano do Senhor para o casamento. Quando Deus criou a humanidade, quando criou o homem e a mulher, nós vemos ali a união. A primeira coisa que Deus faz é a união entre o casal. A importância de estar junto. E estar debaixo da base da aliança, da bênção do Senhor. Isso é um fundamento. E o que são fundamentos? São que traz estrutura, que traz a capacidade de suportar o que vem por cima, né? O que é uma fundação? Fundação que dá resistência, que suporta o peso de um prédio, de uma estrutura, para que ela não venha desabar. Se nós fizermos uma fundação mal feita, não adianta o restante da estrutura estar perfeita. Pode ela ser lindo. Pode até não cair, mas que vai entortar, vai ficar feio, não vai ficar legal, não vai ficar legal. E vai dar umidade, vai dar uma série de coisas que trazem problemas. Então, a importância de botar os fundamentos. E um dos fundamentos que nós queremos tratar nessa manhã é sobre a aliança de casamento. É chegar diante do Senhor e apresentar a sua família. Não é começar uma família do nada, sem uma estrutura, sem uma base, sem um compromisso. É começar algo firmado no Senhor. Então, nós queremos tratar hoje sobre esse importante passo na vida de um casal, que é firmar a aliança. Mas o quê? As pessoas, boa parte, acham importante chegar diante de um padre, diante de um pastor, diante de um líder religioso ou até mesmo diante de um cartório e fazer promessas. Foi feita a aliança. Mas será que entende a profundidade dessa aliança? O que é uma aliança? Será que entende a importância de não acabar com essa aliança? Eclesiastes capítulo 5, versículo 5 nos diz que é melhor não votar, ou seja, não fazer promessas, do que fazer e não cumprir. Ou seja, Deus valoriza muito que a gente cumpra a nossa palavra. Ou seja, mais importante do que o cônjuge vai corresponder depois da aliança, é nós entendermos que eu, Marco, quando eu cheguei diante de um pastor, eu fiz uma promessa para Isabel, eu tenho a minha palavra empenhada. Quando a Isabel fez a promessa para mim diante de um pastor, ela empenhou a sua palavra de fidelidade, de permanecer comigo na saúde e na doença, de permanecer comigo na prosperidade ou na falta de recursos. Ou seja, independente de toda e qualquer situação, está valorizando, está empenhando a sua palavra em cumprir esse princípio de aliança. Então a gente vê que o primeiro aspecto da aliança é o caráter. Não é algo que eu faço condicionado à atitude do Marco. Não, é algo que eu faço me conhecendo, sabendo que independente de toda e qualquer circunstância eu vou cumprir a minha promessa, eu vou cumprir a minha palavra. E no momento que eu deixo de cumprir a minha palavra, é como se eu estivesse me destruindo, é como se eu dissesse eu sou vazia. Nós temos que ter a dignidade de cumprir o que prometemos. Isso é dignidade, é o que te faz como pessoa, como indivíduo. Nós temos que lembrar que quando nós empenhamos a nossa palavra, Deus é testemunha. Isso lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, deixa registrado que Deus é testemunha da promessa de fidelidade para com a mulher do acordo matrimonial. Ou seja, quando nós estávamos casando, Deus estava testemunhando. Deus fez parte, havia um pastor, havia uma cerimônia religiosa junto na nossa cerimônia de casamento, mas independente de que tivesse toda essa estrutura, Deus testemunha a aliança. Deus testemunha as promessas. Quando eu prometi diante de todas aquelas pessoas que estavam na cerimônia de casamento a minha fidelidade, Deus também estava lá presente, testemunhando a minha promessa de fidelidade a Isabel. A minha também, né? Mateus 19,6 diz que já não são mais dois, mas sim uma só carne. Então, nós vemos que no momento que nós nos aliançamos, deixamos de ser o indivíduo Marco, a indivíduo Isabel, para sermos o Marco da Isabel E Isabel do Marco. e Isabel do Marco.
Ou seja, Deus já não enxerga mais separadamente Marco e Isabel, mas enxerga como uma só carne. E vai mais longe, Mateus 19,6 ainda diz assim, ó, e não separe o homem o que Deus uniu. Ou seja, quem nos uniu foi Deus. Deus estava lá testemunhando e fez com que Marco e Isabel se tornassem só uma carne. E o desejo de Deus é que nós venhamos a permanecer juntos até que a morte nos separe. Que, aliás, era um chavão das cerimônias de casamento, mas não só um chavão, realmente é até que a morte nos separe. A única forma de romper essa aliança é através da morte. E nós vemos a importância que Deus dá para a aliança quando nós estudamos o livro de Josué. Estivemos lá em Josué, capítulo 9, versículo 4. Nós vemos que, inclusive, as alianças que são feitas de uma maneira que não expõe toda a verdade, para ser bem claro, lá em Josué 9, versículo 4, expõe a mentira, e essa aliança foi formada na mentira. Os gibeonitas chegam diante do povo de Israel com medo de serem mortos. Eles sabiam tudo que Deus já tinha operado sobre a vida do povo de Israel. E eles chegam com medo e eles se disfarçam como se fosse um povo de longe, porque sabiam que Israel não faria o acordo com o povo de próximo, porque eles tinham a ordenança de tomar aquela terra. E eles se fazem passar por um povo distante. E o povo de Israel, ali, Josué mais especificamente, ele não toma conselho, a gente vê isso lá no versículo 14, ele não toma conselho com Deus. Ele não questiona para Deus se era a vontade de Deus que fizesse aquela aliança, mas ele examina cuidadosamente quais eram as provisões, as condições das provisões daquele povo, ou seja, olhando para as condições humanas, dentro da visão limitada humana, ele forma aliança com aquele povo. E muitas vezes nós, no período de namoro, a gente olha, é bonitinho, é legal, gosta de fazer as mesmas coisas que eu gosto de fazer, e forma aliança. E aí já vai uma dica para quem ainda não fez aliança de casamento. Consulte a Deus, busque de Deus a direção. Mas para nós que já formamos aliança, o que importa é que nós estejamos honrando essa aliança de casamento, mesmo que tenha sido feita sem expor tudo, e nunca vai expor tudo, né, meu amor? A gente sempre vai estar diante de uma situação que são origens diferentes, famílias diferentes, realidades, formas de ver a vida diferente, e nós nos unimos. Isso vai trazer alguns desgastes durante a vida matrimonial, mas o importante é que a gente saiba a importância da aliança e honre essa aliança. A gente vê que o casamento ele é um ato de fé. É interessante que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não tem noção do que vai acontecer no decorrer dos anos de casado. As pessoas casam lá em torno dos seus 20 anos, vivem até em torno dos 80, se Deus quiser 90, 120. 120, de bom tamanho. Mas você vê que o tempo que a gente passa como solteiro acaba sendo menor do que o tempo de casado. Então tem muito tempo pela frente. E isso é um ato de fé. A gente não sabe o que vem pela frente. Mas mesmo assim a gente empenha a nossa palavra diante de Deus. E o mais interessante é que assim, quando a gente fala de fé, Deus é o nosso caminho. Quando eu firmei a minha aliança com o Marco diante do altar, eu não firmei apenas com o Marco, eu firmei com Deus. De honrar o homem que ele estava me dando, de cuidar da minha família, de botar em prioridade a minha família e não a minha vontade. Ali quando aconteceu com os gibeonitas, você pode parar e pensar, dizer assim, mas eles foram enganados, o povo chegou lá vestindo roupa velha, pão bolorento, calçado desgastado, e dizendo, nós viemos de uma terra distante, e na verdade estava ali do lado. O mais interessante é que alguns dias depois eles chegam na terra dos heveus, dos gibeonitas, e eles são questionados, inclusive pelo povo, os líderes de Israel são questionados, mas por que nós não vamos atacar? E os líderes chegam e dizem, não, mas nós firmamos um juramento diante de Deus, nós formamos uma aliança diante de Deus, como nós vamos quebrar essa aliança? Eles tinham plena consciência, inclusive diz no versículo seguinte, no versículo 20, diz, mas para que a ira de Deus não caia sobre nós. Por quê? Porque Deus se zanga, fica chateado quando nós quebramos, rompemos a aliança. Deus é amor, Deus é verdade. Inclusive Efésios nos diz que nós temos que seguir o amor em verdade. Como que Deus vai compactuar, vai se agradar
de algo que quebra a palavra. Não é princípio de Deus, né? Então o casamento é algo muito sério. Independente, você pode pegar e dizer assim, mas quando era no namoro era carinhoso, quando era no namoro me dava presente, quando era no namoro abria a porta, agora é um grosseirão, agora não me trata com carinho, não me trata com respeito. Mas a aliança não é algo pelo que o outro faz, é algo que você cumpre porque fez uma promessa diante do Senhor. Quando o casal consegue entender isso e eles passam a se respeitar, tomar a decisão de se respeitar, de honrarem a sua aliança, automaticamente o milagre acontece. Automaticamente as bênçãos do Senhor vêm, porque Deus olha e diz assim, meus filhos estão cumprindo o que prometeram diante de mim. Na própria história dos gibeonitas, se nós continuarmos lendo, nós vamos ver lá no versículo 6, que os gibeonitas pedem a Josué que os protejam. Quando os reis amorreus se reúnem para atacar os gibeonitas, eles chamam Josué e Josué se dispõe a ir à batalha, a batalhar pela aliança que ele havia assumido diante daquele povo. E nós vemos a promessa de Deus da vitória diante desse posicionamento de Josué. Não, eu vou honrar a aliança, mesmo que eu tenha que escolher os meus melhores guerreiros, colocar eles em risco e levá-los à batalha. E foi o que aconteceu. Ele escolheu os melhores guerreiros e foi à batalha para honrar a aliança. Mas a gente vê que aí Josué consultou o Senhor. Exatamente. Você não vai conseguir honrar a sua aliança sozinho. Você precisa do Senhor. Porque é Ele quem vai te dar a diretriz, é Ele quem vai te acalmar. Porque se a gente for deixar no calor das emoções do dia a dia, e a gente deixar nosso eu falar mais alto, a gente vai deixar a raiva muitas vezes falar. A gente não vai agir com sobriedade. E aqui a gente vê que aí Josué consultou o Senhor. No capítulo 10, versículo 8, o Senhor disse a Josué, não os temais, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles se poderá resistir. Então Deus disse para Josué, tá, agora tudo bem, você não me consultou, você firmou uma aliança sem ter me consultado, foi no calor da emoção, ou por pena, ou qual foi o motivo, não ou porque achou bonitinho, ou porque achou bonitinho, achou atraente. Mas é tão romântico, é tão legal, abre a porta para mim. Pois é, dá presente, quer dizer, se iludiu com a circunstância, né? Mas aí o Senhor diz para Josué, ok, você agiu errado no passado, mas hoje eu vou te dar a vitória, porque tu está me consultando. Então eu não sei qual a situação que pode estar a tua aliança hoje, o seu casamento. Se você pensa que é só os filhos que seguram o casamento, deixa o Senhor operar o milagre. Deixa o Senhor agir. Deus opera o milagre. Se nós pegarmos em Josué 13, versículo 14, nós vemos que Deus parou o sol, reteu a lua para que a vitória fosse completa. Ou seja, se Deus pode parar o sol, pode reter a lua, inclusive fica registrado que nunca se viu algo igual, nem se vai ver algo igual. Ou seja, Deus opera grandes milagres quando nós decidimos honrar a aliança. Assim como se nós quisermos seguir a história dos gibeonitas, a gente vai parar lá em 2 Samuel 21:1 e nós vemos as consequências quando não se segue, quando não se honra a aliança. Ou seja, se nós temos todos os testemunhos do sol parando, a lua se retendo, quando Josué honrou a aliança, nós vemos quando Saul quebrou essa aliança, quais foram as consequências. Foram 3 anos de fome sobre a terra. Ou seja, isso nos mostra o quão importante é para Deus a aliança. Então nós temos que tomar um posicionamento de honrar a nossa palavra, de honrar a aliança que nós fazemos diante do Senhor. Não desista do casamento, não desista da sua família, deixa Deus operar o milagre. Clama ao Senhor pelo milagre. Mas eu não consultei, meu casamento não foi firmado como o de vocês, meu casamento começou assim de repente, mas não precisa terminar de repente. Não precisa ferir as emoções um do outro, não precisa ferir as emoções dos filhos. Busque o Senhor. Ore ao Senhor. Diz, Senhor, aqui, nós viemos até aqui errado, mas daqui para frente nós queremos cumprir o teu propósito. Opera o teu milagre na minha vida. Opera o teu milagre no meu casamento. Não desista do casamento por causa das circunstâncias
A vida cristã, a vida com Cristo é andar em fé. E quando nós temos fé, Deus opera. Deus opera. Então nós oramos que Deus esteja te abençoando, te dando sabedoria, que você consiga reconhecer a importância da aliança, não somente para você, mas a importância da aliança para Deus. Que você esteja honrando a tua aliança de casamento e que esteja com fé, aguardando a vitória que vem do Senhor. Em nome de Jesus.